Fala pessoal, sejam bem-vindos para mais um conteúdo aqui no nosso canal, onde nós falamos muito sobre o Botafogo. Mas antes desses vídeos, já peço que você deixe o seu like, se inscreva em nosso canal, ative as notificações para não perder nenhuma novidade. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. Porque amanhã tem Corinthians e Palmeiras, certo? E aí o Botafogo vai ter a oportunidade de saber o resultado. E todo botafoguense sempre foi corintiano. Ainda mais amanhã, hein? Pedro Certeza, Paulo César Caju, Jairzinho, Heleno de Freitas, Bebeto de Freitas. Botafogo amanhã é Corinthians, é Corinthians, é Corinthians. Qual é um teaserzinho aí em relação a esse jogo, esse clássico maravilhoso de Botafogo e Vasco, que vai ser na terça-feira? É isso mesmo, craque Neto. Terça-feira, no estádio Newton Santos, Botafogo e Vasco se enfrentam. Botafogo que mais uma vez, em mais uma rodada, vai entrar em campo depois do Palmeiras e já entra sabendo do resultado para, quem sabe, aumentar essa distância na liderança. O Botafogo que volta a campo depois daquela partida lá no Uruguai, com muita confusão contra o Peñarol e que perdeu por 3-1, mas se classificou, que era o mais importante, está na primeira final de Libertadores da história do clube. Para esse jogo de terça-feira, o Botafogo tem um desfalque importante. O zagueiro Bastos, angolano, um dos principais jogadores desse time, está suspenso, não entra em campo. Com isso, o Adrielson deve ser o substituto. O Botafogo, que no estádio Newton Santos é um time muito forte, não costuma perder pontos e no retrospecto recente contra o Vasco atuando em casa, tem se dado bem. No primeiro turno, jogando em São Januário, ficou tudo igual, 1-1, gol justamente do zagueiro Bastos de cabeça, que não vai poder estar nessa partida de terça-feira, craque Neto. Então a gente vai falar de Palmeiras e Corinthians, Corinthians e Palmeiras. Daqui a pouco você volta com a gente também para falar de Botafogo aí direto no Maracanã, que por sinal o Botafogo é um timaço. Quem apita esse jogo de terça-feira? Arbitragem carioca, Bruno Arleu de Araújo, que tá na pista. Ai, meu Deus do céu! Ele é horrível, com todo respeito, ele é horrível. Meu Deus do céu. Vamos lá, vamos colocar aqui, ó, Botafogo 64. Seu Manati, se o Corinthians ganhar o jogo amanhã, meu irmão, o Botafogo é campeão. Depende do Botafogo ganhar o jogo do Vasco. Porque aí a grande chance do Botafogo vai ser essa. Palmeiras 61 ainda tem chance, Fortaleza ganhou de 3-0 do Juventude e tem chance, acabou. Só os três têm chance de ser campeão. Vamos colocar a próxima aí, a tabela aí pra mim, fazendo favor, que é só os três. Vamos lá, Atlético Goianiense pra mim já caiu, Cuiabá já caiu e Juventude pra mim vai cair. Isso é um pensamento meu, não sei do Salve, não sei do Quesada e da Marília. Pra mim os três e o Bragantino. E aí vai correr aqui, ó, vai correr aqui. Qual é a importância desse jogo de amanhã pro Corinthians e principalmente Quesada pro Romão Dias permanecer no comando da equipe do Corinthians, que por sinal um empate ele cai. Não é Galileu. De Galileia, Galileu. Mas é o Dorileu, que diga-se de passagem, o rapaz bem informado, conta tudo pra nós de Botafogo e Vasco. Tudo que você sabe, garotinho. E que, por sinal, se você morar em Niterói, eu sempre estou em Niterói, garotinho. Terra boa, Neto, terra boa, mas eu moro em Botafogo, que fica ali pertinho da Band e as coisas ficam mais fáceis. Terça-feira, então, tem esse clássico no estádio Newton Santos, Botafogo e Vasco. A gente falou um pouquinho do Botafogo na nossa primeira entrada. Nessa segunda entrada, acho que vale a gente falar do Vasco. Os torcedores do Vasco estão tendo um final de ano tranquilo, algo que não acontecia há muito tempo, já que o Vasco vinha brigando contra o rebaixamento nas últimas temporadas. No ano passado, a gente lembra, a 10 minutos do fim do último jogo contra o Bragantino, o Vasco estava sendo rebaixado e conseguiu se salvar, o Santos acabou caindo. Então esse ano o torcedor vascaíno está tendo um fim de ano bem mais tranquilo e está com 43 pontos a 7 rodadas do fim do campeonato, então se permite sonhar, por que não, com uma vaga na pré-Libertadores. Está na 9ª colocação a 3 pontos do Bahia, que é o 7º colocado, e a gente lembra que nesse campeonato brasileiro já está confirmado que teremos pelo menos um G7, então o Vasco está de olho nessa 7ª vaga, dependendo de uma 8ª vaga, para quem sabe voltar a disputar a principal competição do continente. E para esse jogo de terça-feira, o Vasco tem 3 retornos muito importantes. O primeiro do artilheiro do time no campeonato, o argentino Verratti, que volta de suspensão, assim como o volante Hugo Moura. Eles dois formam a espinha dorsal desse time, são alguns dos jogadores que formam essa espinha dorsal. O próprio técnico Rafael Paiva falou sobre isso recentemente. E além dos dois, o Felipe Coutinho, que foi preservado contra o Bahia, também volta a ficar à disposição. E aí fica a pergunta,
O Payet acabou com o jogo contra o Bahia, fez 2 gols, uma grande exibição, ele voltou a ser titular depois de bastante tempo. Fica a pergunta, será que o Philippe Coutinho retorna ao time como titular para jogar ao lado do Payet? Ou o Philippe Coutinho vai sentar no banco para o Payet começar jogando? Enfim, são algumas perguntas que a gente deve ter a resposta somente na terça-feira, nesse clássico contra o Botafogo. Ô, meu querido Igor, um beijo no seu coração, muito obrigado da sua bondade pra nós e vai pra Botafogo, hein? Você vai pro Botafogo agora, a família tá esperando, vai jantar e que tá tudo certo, tá bom, filho? Valeu, craque Neto, é sempre um prazer. Não vai pra Vila Mimosa não, hein? Se você for pra Vila Mimosa, eu entrego você. O Ramon tá contando os dias, né? Já foi, né? Só falta agora enterrar. Mas assim, em relação a campeonato, se o Corinthians vencer amanhã, ele escapa. Se ele perder, aí é um duro golpe, né? É um duro golpe. Agora, 2 jogos em casa, né? Joga contra o Cruzeiro e joga contra o Vasco. Cruzeiro e Vasco. E Bahia. Não, seguidos. Seguidos. O Corinthians, se empatar o jogo amanhã e se ganhar os 2 próximos jogos, ele vai pra Sul-Americana. Isso. Agora, o Palmeiras é o seguinte, tava até com o Ricardinho, ele concorda. Que é grande palmeirense. O Ricardinho? Nossa. Não, o Ricardinho Nossa não. Senhora. O Ricardinho tudo Palmeiras, tudo Palmeiras. Não tem maturidade pra falar isso. Não aguento, só fala de Palmeiras. Eu fui falar boa tarde. Ele viva Palmeiras. Eu fui falar boa tarde, ele falou Palmeiras. Ele tem a tatuagem de como é que ele se travante? Joino. Ele tem a tatuagem do Joino na panturrilha. Mauro Betti tem também. Joino. Mauro Betti vem também. Não, Mauro Betti tirou o cabelo quando o Joino foi contratado. Fez promessa, ele tem uma tatuagem. Se o Palmeiras Joino perder, eterno tá escrito na panturrilha do Se o Palmeiras perder o jogo, pra mim já era. Pra você salve a vida do Corinthians em relação já era pro Palmeiras, né? ao jogo de amanhã. São duas coisas muito loucas, né? O Palmeiras tendo que ganhar e o Abel Ferreira é monstro, que por sinal o Abel Ferreira acho que não perdeu nenhuma lá. Perdeu uma. Perdeu uma só. O gol do Roger Guedes. Perdeu uma. Esse cara é um monstro, esse Abel Ferreira é um monstro. E aí se ganha o jogo vai pra 64. Não, 63. E aí iguala ali. Se o Corinthians ganhar, eu acho que ele vai para 64, exatamente isso. Qual a ideia desse jogo para arbitragem? Então você tem um time que joga para ganhar o título e tem um time que joga para não cair. Olha que loucura. Olha, e um derby de magnitude mundial. É jogo difícil e é árbitro que atrapalha o jogo. O Wilton Pereira... Ele atrapalha o jogo. O Wilton Pereira Sampaio Desgraçado. Que vai apitar o jogo amanhã. Neto, pro Corinthians o empate é um grande resultado. Pro Palmeiras é um péssimo resultado. O Palmeiras tem que... Você falou, o Botafogo ainda vai jogar contra o Vasco, tem 3 pontos na frente do Palmeiras. O Palmeiras não pode nem empatar esse jogo, nem pensar em empatar. O Corinthians é um grande resultado empatar. Porque o Corinthians tem jogos na frente. O Corinthians ganhando amanhã do Palmeiras, o Corinthians pode almejar coisas maiores nesse campeonato, além do rebaixamento. Agora, o empate também é um grande resultado para o Corinthians. Eu não tenho dúvida nenhuma que o empate é um grande resultado. Eu vou te perguntar, Marília, porque tem mais 2 jogos, Cruzeiro e Vasco. É o entendimento que eu tenho da tabela. E mais, hein? Se o Corinthians ganhar um jogo amanhã, o Corinthians briga para a Sul-Americana, no meu ponto de vista. Para você, Marília Ruiz, a maior jornalista desse país. Na verdade, o empate serve agora porque a rodada ontem, que começou ontem, facilita isso. O Corinthians não foi ultrapassado por ninguém que estava atrás dele. O empate não é confortável, mas sobe um número, né? Um pontinho, ainda que o Atlético Paranaense tem um jogo a menos, do Corinthians nessa diferença para a zona de rebaixamento. Se você pegar os adversários do Palmeiras para frente, na teoria, o Palmeiras é o mais difícil. O Corinthians não pega mais o Botafogo, o Corinthians não pega mais o Fortaleza, o Corinthians não pega mais o Flamengo, o Corinthians não pega ninguém que está no G6 a não ser o Flamengo. Tem o Cruzeiro que está de olho na Copa Sul-Americana. Então, deixou de ser catastrófico o empate amanhã. Catastrófico, é verdade. Porque ontem os resultados favoreceram. Acho que no caso, eu fiz essa brincadeira no UOL, vou repetir com licença. Do UOL, que hora que você faz do UOL? Tá no Todo UOL? dia, 6 da tarde. Chama Aliás, o eu e você, nós estamos competindo, hein? No prêmio do UOL. Legal. papel dele, tem É que isso, perguntar claro, mesmo. tem que perguntar. Mas é muito legal a gente ver também o carinho da torcida lá no Rio de Janeiro, né? Muita gente que viajou até o Rio de Janeiro, mas muita gente que mora no Rio de Janeiro nem sempre tem essa oportunidade de ver o Galo, vai ver agora numa final de Copa do Brasil. Vamos seguir o nosso Sport Center e a gente fala agora do Botafogo, finalista também da Libertadores, é o líder do Campeonato Brasileiro e hoje a Roberta Barroso bateu um papo exclusivo com o Savarino. Fã de esporte, líder do Campeonato Brasileiro, na final da Libertadores, o Botafogo vai viver um mês de novembro intenso. Terça-feira já tem clássico contra o Vasco pelo Brasileirão.
A gente bateu um papo exclusivo com o Savarino. Ele falou sobre esse momento do Botafogo, sobre esse mês de novembro que pode entrar para a história. E no mês do aniversário dele, Savarino fez um pedido. Na verdade, 2. Libertadores ou Brasileiro? Não, olha, eu pediria os 2, porque eu sei desde que cheguei aqui no Botafogo que o sonho da torcida não só a Libertadores, mas também o Brasileirão. Assim eu já tinha ganhado o Brasileirão, eu quero dar essa alegria para a torcida do Botafogo que merece. Vai ser um jogo forte, igual, um clássico, mas o time sabe da responsabilidade que tem de ganhar esse jogo. Vamos encarar o jogo com a mesma seriedade, como sempre fala o treinador, e espero que todo mundo esteja bem para ganhar esse jogo, para seguir lutando ali pelo Brasileirão, que também é um sonho de toda a torcida. Estou aqui no Botafogo para fazer história também, eu vim para fazer história, um clube que vem fazendo as coisas muito bem desde anos atrás, por isso foi que eu escolhi o Botafogo, também pelos jogadores que chegaram e que estavam aqui, e estou muito feliz e espero, se Deus quiser, também meus companheiros vão dar o melhor para conseguir esse título para a nossa torcida. Valeu. Aí, ó, e a gente vai falar muito também do Galo na final da Copa do Brasil, no programa de amanhã contra o Flamengo. Ô, Bubu, recebi uma mensagem aqui, ó. Positiva? Do Bruno, nosso editor aqui, ele falou assim, ó, eu tenho um amigo, Dilson, ele é botafoguense, fisiculturista profissional. Ele tá na audiência, um abraço pra ele. Um abraço, Dilson. Nada, hein, Bubu? Mas eu queria assim, sabe? Como é que é? Não, peraí, que o Eduardo tá dando uma aula aqui de poses... Não, tem aqui assim, ó. Isso. É o Hulk, né? O Hulk é um assim, né? Ele tá te desafiando, se o Botafogo for campeão... O movimento aqui, sentiu o peitoral. Então, se o Botafogo for campeão, você sobe com ele no palco pra fazer um show de fisiculturismo? Não. De graça? Não, de graça tudo é dinheiro pra você, cara. Não, de graça não. Ele falou aqui que o cara, você pagar uma aposta. Se tiver um cachê bom aí, a gente vai, né? Bom, e olha, é o seguinte, só o Arthur tá pedindo para avisar você que está mandando mensagem, continue mandando, porque travou o celular de tanta mensagem. O Arthur falou, peça desculpas, não estou conseguindo mais acessar. Vamos travar mais, mandem mais, não parem. E a gente vai usando ao longo dos dias aí, se você não usou hoje, nós vamos usando pra você ter a calma aí, mas vamos travar ali o celular do Arthur. Lembrando que o Galindo está de férias, acompanhando o programa. Um abraço para você, Galindo. E esse programa ele tem uma coisa meio tóxica dos integrantes, eu já reparei. Ele fica vendo. O cara tá de folga, ele tá de férias, ele para o dia pra ver o F9. Isso é relacionamento tóxico. O Galindo vai pra final? Você não consegue, sabe? O Galindo vai pra final da Libertadores? Não vai. Sim. Isso vem do tempo. O William tirava folga pra praia, ficava mandando vídeo da praia, cara. Vendo F90 no celular. Não, mas mandar vídeo é uma coisa, falar que tá vendo é outra. Eu mandei vídeo, vendo eu não estava. Bom, coloca a tela aí de Atlético e Botafogo. Você mandou as campanhas do Atlético vídeo, e do mas Botafogo. que eu assisti. Olha lá, Glória Eterna, dia 30 de novembro. 30, né, de novembro. 30 de novembro, do sabadão. Isso, Atlético e Botafogo na decisão da Conmebol Libertadores. 12 jogos. Onde a galera Atlético. assiste? Só aqui, ESPN, Disney Plus. Cobertura a semana inteira. As passagens lá. Bom, Botafogo 16 jogos, né? As 7 vitórias, 6 empates e 3 derrotas. Corinthians, o Atlético, 8 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Aproveitamento do Galo é melhor, 72,2 contra 56,3. Gols marcados 21-28, melhor ataque do Botafogo. Gols sofridos, melhor defesa do Galo, 8-16. Vocês sabem que eu falei a data aqui, dá tempo, tem tempo ainda. Tem que comparar a média, o ataque dos dois é igual, porque é média de 1,75 gol por jogo. O Botafogo teve fases preliminares, então ele fez mais jogos, tem que ver a média. Então, mesmo na média, a defesa do Galo é melhor, mas o ataque é equilibrado. Que vai da pré-Libertadores à final. Pode ser o primeiro campeão em geral. Aliás, nunca teve um campeão assim. O Botafogo pode jogar 2 mundiais. Um é Super Mundial, o Mundial e o Super Mundial. Quem for campeão vai jogar não é que pode. Quem ganhar, joga 2. Joga 2. Porque a última vaga do Super Mundial de 2025 Super Mundial. É do vencedor desse jogo. Então ele vai direto pro Mundial desse ano. Daqui a pouco arrumam também um amistoso pra colocar mais Assim me ensinou nosso especialista Rodrigo Bueno. Verdade. Tava preocupadíssimo, lembra com o Olímpia? Assim, Olímpia. Muito preocupado. Se o River fosse campeão, iria o Olímpia. Tinha gente... Sim, né, amigo? Se eu tivesse milionário, eu tava aqui. Percebeu? Teve 4 tempos entre Botafogo e Peñarol. Em 3 tempos, tirando aquele segundo tempo, seria
3-1 para o Mas o Penharol, né? Poxa! Que legal! Tchau! De novo essa história. Tirar o time no segundo, terceiro e quarto tempo. Você não pode acreditar. Você lembra o Diniz? Se a seleção brasileira não tivesse 1 minuto a mais também. Que ele falou, poxa, mais um no tempo. segundo tempo Minha mãe ganhamos fosse de meu 2 pai, a eu 1. não estava aqui. O Diniz, Fernando Diniz. Se eu fosse milionário, eu não estava fazendo fazendo isso. 4-2, mas ele ganhou o segundo tempo. Mas eu quero saber de Você não vocês. aprendeu nada com não esse ano. aprendeu. Com Tá os erros vivendo de si esse ano, Isso. tá só E os erros da semana ele achando. não aprendeu, Pedro. Nada. Agora, pra vocês, A outra é essa. quem deixou a melhor impressão O quê? nesses duelos pra garantir a final? O Botafogo ou o Atlético? Você me diz o tempo do Botafogo contra o Penharol no Newton Santos? Eu gostei muito. Depende Então, pra você, o muito. Botafogo deixou a melhor É impressão? complicado. É o que você vai falar do foi a jogo. solidez defensiva do Atlético contra o River no Monumental? Mas tem que escolher um. É difícil, Edu. É. Tipo, o Bubu tem a resposta. A resposta Não, mas ele não difícil. fica em cima do muro. Por isso que eu deixo às vezes ele por último. Eu tento tirar de vocês aí um... Ah, não vai, hoje não vai. Não vai? Vocês vão ficar Hoje é 50-50? Tem muita coisa ainda pra falar, tem mais 1h30 de live mais tarde. Não, mas Galo e Botafogo, para vocês, fizeram apresentações semelhantes nas As semifinais. duas equipes foram crescendo ao longo da competição. O Botafogo começa razoável, a pré-Libertadores, fase de grupos, aquela sombra de classifica, não classifica, chega o Arthur Jorge, muda todo o sistema, o time ganha corpo, começa a crescer coletivamente, vai jogando bem e está na final. Não fez uma partida exuberante contra o Penharol, mas aí é outra questão. Eu nem vou avaliar a parte técnica desse jogo. O Galo, mesma coisa, em jogos que parecia que ia, próprio jogo contra o Penharol, abre um 3-0, daqui a pouco toma um 3-2 em casa, tem uma dificuldade ali, tem desfalques importantes ao longo desse processo e chega bem. Consegue derrubar um gigante da forma como derrubou, então assim, acho que os dois chegam muito equiparados, os números falam sobre isso. Ô Pedro, a gente tenta sempre ver, eles são equiparados e é uma final bem equilibrada, ainda mais com um jogo. Essa final é muito interessante, Edu. Então, mas tem um, e ainda tem mais um mês. Você consegue prever, além de ter um mês, você consegue prever como o Galo entra em campo? Porque você tem dois Galos. Você tem dois Galos que já entrou em campo para fazer resultado, como aquele segundo tempo contra o Fluminense. Você tem o Galo que entrou em campo aprendendo a jogar uma partida de Copa, como foi aquele jogo contra o São Paulo no Morumbi. Você tem o Galo do jogo contra o River no Monumental. Entendeu? Então, veja um Galo que apresentou mais facetas de dentro de um jogo. Veja um Botafogo mais preparado para resolver do ponto de vista de se tiver que ter a bola. Ainda que o Galo tenha muitas armas de jogo com a bola no pé. Agora, eu não consigo te falar hoje o que vai acontecer, porque são dois times que sabem jogar hoje. Sem bola e com bola. Ah, mas é porque ontem o Botafogo, quando tinha que se defender, tomou 3 gols. O Botafogo entrou em campo ontem, não é o Botafogo da final. Não. O Botafogo negociou porque ele poderia, porque ele construiu 5-0 na semifinal. O tamanho disso. Entendeu? Então, não dá ainda para entender muito bem. E você tem do lado do Arthur Jorge e do outro lado do Diego Milito. Que já mostraram tem um mês, que entendem um pouquinho. Eu acho que um mês diz muito mais sobre situação física dos jogadores e anímico. Tudo que pode diz muito mais sobre lá, isso. Né? E acho que o Jean tocava nesse ponto ontem, depois do jogo, e é muito interessante. É bom pro Atlético, por exemplo, ter compromissos e manter, sabe, a chave ligada, o dedo na tomada para não desligar, do que ficar 30 dias esperando. Lembra aquela época? O time ganhava a Libertadores, ficava 6 meses esperando a final do Mundial, chegava lá, porque passou 6 meses descansando. Taca. Então, tá todo mundo ali no 220. É o Botafogo disputando o Brasileiro, é um Galo disputando uma Copa do Brasil. A entender o desdobramento dessa Copa do Brasil pro Galo. Mas, assim, é interessante, porque você hoje não consegue destrinchar e falar o jogo vai ser assim. Sim. E tem uma situação, muita gente mandando mensagem, muita gente querendo a opinião do Rodrigo Bueno. A audiência está explodindo. Aliás, quero agradecer a enorme audiência. Vocês são sensacionais, espetaculares. Liguem todos os televisores da casa, que conta todos de casa melhora, né? Conta ponto. E espalhe por aí. Agora... Conecta no telefone. Também. Exato. O Bubu, eu não vou pedir, eu não vou fazer isso. Você vai acompanhar o programa até o final de novembro, quando assim ele vai cravar quem vai vencer, porque ele não quer estragar uma surpresa. Lembrando que ele vem de muito bom, né? O título do Boca no passado. Tem aqueles vídeos que saem na internet pra ver que time ele vai abraçar. Isso. O papagaio. Pai Bubu. Tem outro pai ali. Mas é que todos esses animais não trabalham com Zika reversa. O mestre aqui trabalha. Então, peraí. Lá no dia 30,
No dia 30, no dia não, 29. no dia 23, por exemplo, a gente já vai 24. Não, dia 29, pra deixar um suspense. Quem você vai fazer sua zica reversa, então. Isso. Vou fazer, aliás... O torcedor que vai ouvir, ele vai ouvir que Posso dar uma dica para o fã de esporte? Não faça agora. Nossa audiência é qualificada e tal. Quem gosta, eu sei que tem muita gente que não gosta, eu respeito. Quem gosta de fazer aposta. Aposte contra o seu time do coração. Seu time vai jogar um clássico decisivo no fim de semana, uma final. O que você faz? Aposte contra o seu time. Muito bem. Porque você vai terminar feliz. Tá vendo aí, Se seu time ganhar, for campeão, ganhar do seu rival, você fica feliz porque ele ganhou, seu time tá em cima. Se ele perdeu, pelo menos você ganhou uma grana. Agora... Você fica feliz porque você ganhou uma grana, entendeu? Isso, por exemplo, é o exercício, a lógica da zica reversa. Eu falo isso aqui há alguns meses, o Edu não me escuta. Ele fica cercando. Lógico, exatamente. Mas ele faz isso. O importante é ser feliz, não é, na vida? Você tem que trabalhar, sim. cercar de todos os seus lados para você ter felicidade. Se o seu time ganha, se o seu time perde, você tem que estar feliz. Tá bom, mas olha só, olhe bem o calendário do futebol brasileiro. Você já queria mudar o jogo. Põe outro jogo tal dia, outro dia, ninguém sabe. Vamos ver um jogo, outra data. Mas o jogo foi confirmado do Botafogo e Palmeiras. Terça-feira, pré-final. 4 dias antes da final. Você acha que pode atrapalhar? Ajudar não vai, né? Então, mas 4 dias antes. Porque aí o Botafogo ele vai ter que acumular, vai tentar abrir nos outros jogos para não depender só do confronto direto. Debate mais interessante. Tem pelo menos 2 rodadas antes. Tem até a informação da Roberta ontem, né? Aquela o Rafa traziam. É uma informação interessante. Tinha 2 datas, a terça pré-final ou a terça pós-final. Qual que você preferiria? Eu ia pro pré. Porque o pós, meu pós sempre é mais complicado. O pós é trágico. Ou é aquela ressaca que... Eduardo Menezes sabe como funciona. Você não anda... Nossa, ressaca. A alma não tá no corpo. Parece que tá saindo uma então, casca meu do amigo, ovo. É a pancada. Tem uma coisa, que dia que é o Palmeiras e Botafogo? 26. 26. Hoje é dia Halloween, 31. O Botafogo pode chegar para esse jogo com uma vantagem. A vantagem aumentou. O Botafogo ganhou fora de casa do Bragantino, um jogo que o Palmeiras não conseguiu vencer, empatou. A gente tem agora 2 clássicos. Botafogo, para mim, é favorito contra o Vasco. E o Palmeiras tem jogo complicado contra o Corinthians fora de casa. O Corinthians jogando na luta contra o rebaixamento. Por que você tá provocando ele? Não, eu tô avisando que nesse jogo pode chegar, de repente, o Botafogo com uma vantagem de 6 pontos, por exemplo. Mas pode... Também o Palmeiras tem uma vantagem de 3. Calma, não se ofenda, não. Não, mas... É que eu tô matemática, rapaz. O Bubu tá matemática. Deixa eu ver falando aqui. Em que o Botafogo... Esse jogo que a gente já falou que é a final antecipada do campeonato de pontos corridos. Palmeiras e Botafogo e tal. Do jeito que tá indo, de repente... O Botafogo vai ter uma gordurinha lá que ele pode querer. É isso que o torcedor não põe botar o reserva. Botar o reserva aí. Isso. Aqui, aliás, o time reserva do Botafogo é bem forte. Né? Não, mas ele abraçou. Você pouparia, então. Não, vamos esperar. Calma. Você tá nervoso, tá tenso com esse jogo? Calma, relaxa. O jogo é daqui a um mês só. Muita coisa vai rolar. Tenta ganhar os pontinhos agora. Tem jogo contra o Corinthians agora. Eu não. Não, tô avisando pro em paz, ele abraçou o Palmeiras, ele falou aqui. Entendeu? No brasileiro. Então, primeira coisa, relaxa. Foi o que eu falei aqui, cara. Não adianta ficar estressado. Não, tá bom. Relaxa, calma. O jogo é daqui a um mês. Então tenta ganhar. Pensa no próximo jogo. Tá bom. Que é o Corinthians. Você sabe que eles não quiseram opinar sobre... Cravar. Eles opinaram bem, mas do jeito dia 29 a gente fala melhor. Quem que deixou melhor impressão? Vai pra gente ir pro break. Você tá falando só da semifinal. Só a semifinal. Semifinal Galo. Porque o Galo calou minha boca. Então eu tenho que ser coerente. O Botafogo não. Então eu tenho que ser coerente. Porque pra mim havia uma diferença técnica grande entre Botafogo e Peñarol. O Botafogo pra mim era bem favorito contra o Peñarol e aconteceu mais ou menos o que todo mundo imaginava. Entendi. Que o Botafogo nem precisou. Não. Você prometeu pra mim que o Peñarol ia passar? Ele pode responder por mim? Eu faço uma procuração aqui. Soltou meu microfone até, vai. Uma procuração. Eu vou autorizar que ele fale por mim. Sentiu, respira. Então é o seguinte. Vamos lá. Numa semifinal, numa perna, como dizem, da semifinal, havia um favoritismo muito claro do Botafogo em relação ao Peñarol. E isso se confirmou no primeiro jogo. O segundo jogo, o Botafogo se deu a luxo até de perder ali e tal e tudo mais. No caso do Galo, eu acreditava muito na força, no poderio, mística, galera, um monte de coisa do River. E o Galo, no primeiro jogo, acabou com isso. E no segundo jogo, sendo amassado, o Galo foi amassado no segundo jogo, não foi vazado. Então, pra mim... A classificação do Galo, não é, essa teve mais mérito do que aquela. A classificação do Galo exigiu mais.
né? Por conta do adversário. Então, para mim, a melhor impressão foi deixada pelo Galo na semifinal. Mas dito isso, você quer que eu fale sobre a final? Não, agora não. Guarda pra audiência. Só uma coisa a gente vai ter que eu vou trazer o dado agora que acaba com tudo, toda a dúvida. Daqui a algumas semanas. Pedro, eu fiquei um pouco chateado que ele não deixa você fazer uma réplica no comentário dele. Você quer dar uma procuração para ele? Eu vou trabalhar com a produção, uma procuração, porque ele não pode falar por mim assim na televisão, né? Sem a minha autorização. Então eu vou dar uma autorização para ele falar por mim. E eu vou dar um curso de interpretação para ele. Eu não tava falando por ele. Eu não tava falando por ele. Eu não tava falando por você. Você não pode falar isso, você pode falar aquilo, não sei o que. Isso é opinião. Eu acho, né? Falar por você. Qual que é o seu sonho? Fale pra gente ir pro break. Meu sonho é trabalhar na produção Copa do Mundo, na América do Sul. Eu nunca fui pro Canadá. Então, por exemplo, chegar no Canadá lá... A cara do Pedro, vai. Aí eu chego na entrevista pro Ronald Koeman. Isso. Técnico da Holanda, né? Vou fazer um jogo... Imagina que legal, cobrir a Copa do Mundo, voltar a ver um jogo da Holanda na Copa. Vai. Aí eu chego na coletiva. Please, my name is Rodrigo Bueno, Pedro Ivo Almeida Channel. Como é que traduz, então? Como assim, eu falo assim, Rodrigo Bueno... Canal do Pedro Ivo Almeida, boa tarde. Seu sonho é trabalhar no canal do Pedro Ivo Almeida? Meu sonho é trabalhar para o canal do Pedro Ivo Almeida e ser enviado para uma grande cobertura internacional. O Botafogo está classificado para a final da Copa Libertadores da América, mas antes disso precisa pensar no título do Campeonato Brasileiro, a qual é líder isolado com 3 pontos de vantagem sobre o Palmeiras. Botafogo que enfrentará o Vasco da Gama na próxima terça-feira, a partir das 21h45 ou 21h30 da noite no estádio Newton Santos. Botafogo que precisa desta vitória se quiser pensar em conquistar também o título do Campeonato Brasileiro. O Botafogo que terá, né, a sua equipe titular completa nesta partida, contando também, muito provavelmente, com as voltas de alguns jogadores. Existe a possibilidade da volta do atacante Júnior Santos, o Raio, a ser relacionado. Mas um que com certeza deverá voltar a ser relacionado é o atacante, o ponta esquerda Jefinho, que jogou a última partida contra o Universitário no Peru, onde o Botafogo se classificou para a fase de oitavas de final da Copa Libertadores. Inclusive, Jefinho foi o autor do gol da vitória do Botafogo. Jefinho e Júnior Santos, 2 pontas, um ponta esquerda, um ponta direita, que irá qualificar ainda mais as opções do Botafogo para o restante da temporada. O Botafogo que está disputando 2 títulos, né? A Libertadores e o Campeonato Brasileiro. Botafogo que só conta ali com Carlos Alberto e com o Matheus Martins ali para as pontas, sendo que os 2 jogadores que seriam opções, ali Jefinho e Júnior Santos, estavam lesionados, mas já estão treinando e deverão ser relacionados para essa partida, né? Tira ali um pouco do peso sobre Thiago Almada, sobre Savarino, que sempre revezam ali na ponta esquerda, e também Luiz Henrique na ponta direita. O Botafogo hoje conta com 4 ou 5 excelentes opções. Luiz Henrique e Júnior Santos na direita, Matheus Martins, Savarino e Jefinho na esquerda. E para você, qual será o placar dessa partida, Botafogo e Vasco, Vasco e Botafogo no estádio Newton Santos? Deixa aqui nos comentários o seu palpite para este clássico.